Então vamos lá, meus irmãos. Abram a Bíblia aí no livro de Ruth, nas Bíblias versões católica e protestante. Está depois de Juízes, tá? Só para situarem aí. Por que que nós estamos estudando o livro de Ruth? Primeiro, né? Estamos se aproximando aí de uma festa bíblica, né? Chamada em hebraico de Shavuot, em grego Pentecostes, né? Essa festa ela é comemorada 49 dias, né? No 50º dia após a festa da Páscoa. E, como os irmãos já sabem, nós contamos, né? Como é mandamento, a gente conta os dias até a chegada da festa de Shavuot, da festa de Pentecostes, que para nós que cremos em Cristo, ela possui dois significados, né? Primeiro, celebramos na festa de Pentecostes e de Shavuot a entrega da Torá, né? A gente celebra ali a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, que foi exatamente 50 dias após o povo sair do Egito. E nós celebramos também na festa de Shavuot, na festa de Pentecostes, outro ponto muito importante da nossa fé. Nós não só celebramos a entrega da Torá, dos 10 mandamentos no Monte Sinai, como nós celebramos a entrega ou o derramar do Espírito na festa de Pentecostes, na festa de Shavuot, né? Então, na nossa celebração da festa de Shavuot, nós celebramos a entrega da Torá, e celebramos também a descida do Espírito Santo, a efusão do Espírito, a capacitação do Espírito Santo, o revestimento de poder. Tudo isso nós celebramos na festa de Shavuot, na festa de Pentecostes. Então, a festa, para nós, ela possui essas duas temáticas, ok? E na festa de Shavuot, na festa de Pentecostes, nós temos alguns costumes da festa. E um dos costumes da festa é ler o livro de Ruth. E como é costume, tradição, ler o livro de Ruth na festa de Shavuot, nós já estamos antecipando, né, essa leitura. Por isso que eu quis fazer essa antecipação com os irmãos para a gente fazer essa leitura juntos e aprofundarmos, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, é costume ler o livro de Ruth na festa de Shavuot, no segundo dia da festa, tá? E por que se lê o livro de Ruth na festa de Shavuot? E aí eu quero forçar a memória dos irmãos aí. Aí eu quero agora a participação dos irmãos. Por que é lido o livro de Ruth na festa de Shavuot, na festa de Pentecostes? Vamos lá, agora é com vocês. Porque fala da colheita, pastor? Isso! Esse é um dos motivos. Como a festa de Shavuot, a festa de Pentecostes, é uma festa da colheita, o contexto do livro de Ruth, ele acontece também em Shavuot,
na colheita do povo de Israel. Então, esse é um dos motivos porque é lido o livro de Ruth. Então, é a mesma temática. Fala-se sobre a colheita, né, da cevada, ok? Outro motivo. Conhecido como Romance da Redenção, por causa Rapaz, aí você foi profundo demais. Explica isso aí. pode ser considerado uma tipologia, né, dos planos de salvação, questão ali do casamento de Ruth com de Boaz. Entendeu? Fale mais, tá bom. Vai lá. Então, e aí, por essa história, né, ela ser narrada durante a colheita, né, e aí tem toda a questão de Ruth ter aceitado a fé, ter assumido a fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aí eles vinculam, os estudiosos, né, dizem que é uma tipologia daquilo que Cristo fez com a humanidade. Em si, um paralelo, né? Achei interessante. É interessante também, na mesma linha de raciocínio aí que foi exposta antes, né? A, os mesmos paralelos que há na carta de Filemão, a gente consegue encontrar aí. No caso, em Filemão, né? Paulo intercede por um escravo, que era Onésimo, que provavelmente teria cometido algum furto, alguma coisa assim, e Paulo se disponibiliza a pagar o preço, né, da dívida que Onésimo tinha com Filemão. E nesse caso, no caso do livro de Ruth, foi o que aconteceu com a ação de Boaz, né? Boaz proporcionou que Ruth tivesse posse da herança e também se disponibilizou a pagar o preço do resgate, né? E aí o que Ruth recebe em troca é fazer parte da herança divina de ser filha do Eterno, né? Isso é bem bacana. Top demais, gente. Muito bom, tá? Muito bom a participação dos irmãos, tá? Aí eu pego um gancho aí na fala do presbítero Brendel, que é o seguinte: quem foi Ruth, né? Quem foi Ruth? Ruth foi quem? Foi a avó do rei Davi. Então, Ruth tem uma ligação direta com Davi. Ela foi avó do rei Davi, né? E o que tem a ver Davi na história, né? Primeiro, que de Davi vem o Messias. Então, ela passou a fazer parte da descendência do Messias ao se casar com Boaz, né? Da união de Boaz e Ruth, né? Houveram os descendentes aí. Então, ela foi avó de Davi. E Davi é uma figura importantíssima também na festa de Shavuot. Alguém se lembra por quê? Que a figura de Davi é muito marcante na festa de Shavuot, na festa de Pentecostes. Alguém lembra por quê? Davi, a pessoa de Davi, ela está vinculada à festa de Shavuot, de Pentecostes também. O que acontece? Segundo a tradição judaica, o rei Davi nasceu em Shavuot e ele morre em Shavuot. Então, segundo a tradição judaica, o rei Davi nasce e morre nesta data, na festa de Shavuot. Então, a figura de Davi está totalmente atrelada e envolvida com a festa de Shavuot também.
Primeiro, porque ele descende de Ruth. Segundo, porque ele nasce e morre nessa data. Por que é importante nós sabermos isso? Isso nos dá um pano de fundo, um contexto para Atos capítulo 2, que é o derramamento do Espírito Santo na festa de Shavuot, na festa de Pentecostes. Rapidinho, lá em Atos capítulo 2, né? Lembrando que nós que cremos em Cristo, essa festa ela tem dois significados para nós. A entrega dos 10 mandamentos, as 10 palavras, né? E o derramamento do Espírito, a efusão do Espírito, o revestimento de poder, né? Por quê? É o Espírito Santo que faz o quê? A transformação no nosso ser. É ele que escreve a instrução de Deus, a lei de Deus, na nossa mente e no nosso coração. Então, por isso a necessidade do derramamento do Espírito. Só cheios do Espírito, só com o derramamento do Espírito, nós podemos viver de acordo com a lei, de acordo com a Torá, de acordo com os 10 mandamentos. Tá? Então, vamos lá. Atos, capítulo 2, né, vai falar do derramamento do derramar do Espírito. Olha que interessante. Atos 2, 29. Diz assim: irmãos, seja permitido dizer-vos com toda franqueza a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra entre nós até o dia de hoje. Se você não conhece o contexto judaico de Atos dos Apóstolos, se você não conhece o contexto judaico, esse texto aí, você vai aludir ele a outro assunto. Mas o que Pedro está falando aqui com os seus compatriotas? O túmulo de Davi está aqui. Por quê? O que acontece até hoje em Israel quando se celebra Shavuot, Pentecostes? O pessoal faz peregrinações, vão até o túmulo do rei Davi. Por quê? Porque ele nasce e morre na festa de Shavuot. Então, a sua imagem está ligada e conectada a essa festa. Então, não é à toa que Pedro menciona o túmulo de Davi ali, no Monte Sião. É onde o rei Davi está sepultado. O rei Davi está sepultado no Monte Sião. E as pessoas afluem para lá, vão para lá, visitam o túmulo de Davi na festa de Shavuot. Então, Pedro, usando desse contexto, fala, olha, o túmulo dele está aí. Mas Davi profetizou sobre o Messias, que o seu corpo não veria a corrupção, seu corpo não sofreria não iria corromper, não iria se decompor por causa da morte, porque ao terceiro dia o Eterno iria ressuscitar como o fez com Yeshua, com Jesus. Tá? Então, por isso que Pedro menciona o túmulo de Davi ali no Monte Sião, e as pessoas estavam ali por ocasião da festa de Pentecostes. Então, não é à toa, presbítero Bento, que o pessoal estava reunido ali, no Monte Sião. Estavam ali no túmulo de Davi, e Pedro lhes prega o descendente de Davi, o descendente de Ruth. Ok? E outra temática do livro aí eu quero que você volte lá para o livro de Ruth. Eu não sei se na sua Bíblia está marcado, mas se não tiver, marca lá esse versículo. Ruth, capítulo 1,
versículo 16. Ruth 1,16. É o tema-chave. É o tema-chave do livro, tá? Ruth 1,16 diz assim: respondeu Ruth: não insista comigo para que te deixe, pois para onde fores, irei também. Onde for tua morada, será também minha. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Final do versículo. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Então, esse é um dos maiores temas do livro de Ruth. Esta fala de Ruth, dizendo a Noemi, ou Naomi, dependendo da sua versão, a sua sogra: não insista comigo para que te deixe. Aonde você for, eu irei, aonde você estiver, eu estarei. O teu povo será meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então, aqui ela abraça tanto a fé de Noemi quanto o povo de Noemi. Então, é um tema fortíssimo deste livro, né? A igreja precisa entender Ruth 1,16. A igreja precisa entender essa fala de Ruth. Ruth era moabita. Ruth era uma gentia. Ela não era judia. Ela não pertencia ao povo de Deus. Ela não era judia. Ela era gentia. Mas ela abraça o povo de Noemi, o povo judeu, e abraça a fé de Noemi, a fé bíblica, a fé judaica. Ela abandona o politeísmo e abraça o monoteísmo, a crença no único Deus. Tá? Então, é uma das temáticas fortíssimas. Ruth, uma gentia, abraçou a fé e abraçou o povo judeu. O que o povo gentil, a igreja, o cristianismo não entende? Eu quero Messias, mas eu não quero nada com o povo do Messias. Eu quero a fé bíblico-judaica, mas eu não quero o povo judeu. Fala, presbítero Brendo. Não, eu ia dar ênfase a isso, né? Eles realmente pregam uma total separação, né? Como Total se a, separação. como se a fé ela tivesse rompido com o povo de Israel. Isso mesmo. É até Tanto, engraçado. tanto que surgiu, né, a teologia da substituição, que a igreja substitui Israel. A maioria das igrejas pregam isso, né? Inspirado dos chamados pais da igreja, né? Justino, que diz que a igreja é o verus Israel, é o verdadeiro Israel, né? Então, a gente ouve no meio cristão, a igreja é o novo Israel, né? Distorcendo Gálatas ali, totalmente fora do seu contexto, né? Mas isso aí surgiu bem nos primórdios do cristianismo e isso vem se arrastando até o dia de hoje. Então, quando a gente lê o livro de Ruth, a gente vê um gentil, um não-judeu, que abraça o povo de Israel e abraça a fé de Israel.
né? Hoje a igreja quer abraçar a fé de Israel, mas não quer abraçar o povo de Israel. Eu quero só a sua fé. Eu não tenho nada a ver com o povo judeu. Igual eu já ouvi isso muitas vezes, acredito que os irmãos também já ouviram muitas vezes. Eu não tenho nada a ver com esse Israel que está aí, né? E isso foge àquilo que Ruth, capítulo 1, versículo 16 diz, tá? Outra coisa, outra temática do livro, olha que interessante. No início do livro, nós vamos ver um homem de renome em Israel, de posses, de riqueza, de uma envergadura influente em Israel, que preferiu abandonar o seu povo e conduziu sua família por uma terra estranha para ter uma vida mais fácil. Olha só, o livro inicia falando, né, de um homem que preferiu Elimeleque, que está na versão em português. Ele preferiu, né, abandonar o seu povo e ir para uma terra estranha para ter uma vida mais fácil. Por quê? O texto diz: surgiu uma grande fome em Israel. E aí, Elimeleque pega a sua família, ele era uma pessoa influente, muito influente em Israel, e tinha muitas posses. Ele larga a terra de Israel em um momento, né, em uma adversidade, ele conduz a sua família para uma terra estranha, lá os seus filhos se dão em casamento com mulheres estrangeiras, ali maculou, né, a sua linhagem. Tudo isso para quê? Para ter uma vida mais fácil. Ok? Em contrapartida, nós temos Ruth, uma gentia, que abandonou o conforto da sua terra, a estabilidade da sua terra, a sua nora, a sua sogra, perdão, a tinha liberado para seguir a vida dela em Moabe. Ela preferiu partir para a terra de Israel em uma incerteza para sustentar a sua sogra. É o oposto. Então, aqui nós temos paradoxos. Um homem de renome, de posses, que preferiu conduzir sua família para uma terra estranha para ter uma vida mais fácil. Em contrapartida, Ruth, que abandonou a sua terra, abandonou a sua parentela, foi para uma terra totalmente incerta para honrar a sua sogra. Essa é uma temática também, muito importante. Outro ponto. Boaz, que é uma outra figura do livro, um homem de renome, de posses, acolhe Noemi e Ruth. Mesmo ele tendo uma posição elevada, riqueza, ele não deixou de dar atenção ao necessitado. Então, Boaz e Ruth, por ter seguido a sua sogra, por ter sustentado a sua sogra, por ter procurado dar descendência à sua sogra para que o nome de Noemi e da sua família não terminasse,
fez com que os dois, por causa da virtude dos dois, Boaz e Ruth, por causa da virtude dos dois, eles mereceram, segundo a tradição judaica, fazer parte da descendência do Messias. Ok? Isso aí é pensamento judaico, tá? São escritos judaicos que ensinam que Ruth e Boaz fazem parte da descendência do Messias. E aí, meus irmãos, nós vamos lembrar o quê? Do Evangelho de Mateus. Como é que Mateus inicia o seu evangelho? Mateus, ele é conhecido como o Evangelho dos Hebreus, como o Evangelho dos Judeus. E como que eu provo que uma pessoa é o Messias para o judeu? Para o judeu, eu começo pela genealogia. Por isso, Mateus começa o seu evangelho com genealogia, mostrando que Cristo, que Jesus, era descendente de Ruth e de Boaz. E Mateus vai fazer algo que a genealogia padrão não faz, que é mencionar mulheres na sua genealogia. E uma das mulheres que ele menciona é a gentia Ruth. Tá? E aí, meus irmãos, marca aí livro de Ruth, vamos voltar agora, vamos lá para avançar para Mateus capítulo 1, né? E aqui é um tapa de luva de novo. Tem muitos que falam, para que serve genealogia? Eu não sei para que serve genealogia, eu não sei para que esse troço está na Bíblia, e fulano gerou Beltrano, né? E a gente vê até pastor e pregador fazer piadinha em cima de púlpito com a genealogia. São tolos, porque falam tolices, por desconhecer o contexto das Sagradas Escrituras, o contexto original do Novo Testamento. Então vamos lá, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Mateus 1:1. Como é que Mateus começa apresentando a biografia de Jesus como Messias? Ele começa assim: livro da origem ou da genealogia de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele apresenta Jesus, Yeshua, como filho de Davi e como filho de Abraão. Por quê? Porque o Messias tinha que ser filho de Davi e filho de Abraão. E na tradição judaica, na cultura judaica, foi o que nós dissemos. O Messias, segundo a tradição judaica, ele descende de Boaz e Ruth, por causa da virtude dos dois. E por isso que o livro de Ruth existe na Bíblia, existe na tradição judaica. É por isso que ele está ali, né? Eu estou te dando motivo porque o livro de Ruth está no cânon. Porque você pode perguntar para muita gente aí, por que o livro de Ruth está no cânon? Ele não vai saber te responder. Pergunta para um teólogo, pergunta para um pastor. A maioria não vai saber te responder por que o livro de Ruth está no cânon. Por quê? Porque, segundo a tradição judaica, Boaz e Ruth, deles vai surgir o Messias, por causa da virtude deles. Então vamos lá agora, Mateus 1, e aí o versículo 5 agora. Mateus 1, eu vou ler o 5 e o 6.
Daqui a pouco eu te passo a palavra, Rafa. Mateus 1, 5 e 6. Diz assim, olha, Salomão gerou Boaz de Ras, Boaz gerou Jobede de Ruth, ou Boaz, né? A versão que está usando Boaz. José gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Então aqui nós vemos Boaz e Ruth na genealogia de Jesus. Prova cabal. Uma das provas provando para o judeu que Jesus é o Messias. Está aqui, genealogia. Aparece Boaz e aparece Ruth. Tá? Essa é uma das provas. Um dos argumentos que você prova que Jesus é o Messias. Olha só que interessante, né? É outra coisa que quando a gente sai fora da cultura, a gente não entende. Eles levaram muito a sério um mandamento do levirato. Que é o quê? Se você casa com uma mulher, casou com um judeu, e ele morre, o parente mais próximo tem que casar na lei de levirato. Para quê? Para que o nome do irmão venha perpetuar. Porque quando alguém morre, na cultura judaica, morria e morre, sem dar descendente, sem deixar descendente, o nome daquela pessoa morreu ali, acabou ali. Então, Ruth poderia ter feito como a outra nora de Noemi. Olha, me dispensou, vou embora, vou seguir minha vida. Não, teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Eu tenho um compromisso com a senhora. E o compromisso dela era dar descendência. Isso está na fala das duas. E outra, Boaz. Boaz poderia escolher não casar com Ruth. Ele poderia também não casar. Então, os dois levaram a sério a questão de descendência, de deixar descendente. Fora, quando eu falo virtudes, é as qualidades deles. Ruth, por exemplo, ela abraçou o povo judeu, abraçou a fé judaica. Ela é exímia filha de Abraão, porque ela vai para uma terra que ela não conhecia, e ela vai por fé. Não tinha perspectiva nenhuma de melhora. 2 viúvas indo para uma terra sem nada, sem posses. E aí, né, como o pastor Wagner colocou aí surge o goelo, surge a figura do Redentor, do resgatador. Tá? Então, dada esta introdução, agora nós vamos entrar no livro de Ruth, propriamente dita. E aí eu preciso que você pegue a sua Bíblia, acompanhe comigo, tá? Ruth, capítulo 1, diz assim: no tempo em que os juízes governavam, houve uma fome no país e um homem de Belém de Judá foi morar nos campos de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Mahlon e Quelion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe,
ali se estabeleceram. Então, vamos pegar aqui primeiro esses 2 versículos, tá? Primeiro ponto. No tempo em que os juízes governavam, aqui está nos situando no tempo. Esse livro, ou melhor, os acontecimentos deste livro aconteceu na época dos juízes, em aproximadamente 973 antes de Cristo. Então, essa narrativa aqui aconteceu em 973 antes de Cristo. Essa é a data. Na época dos juízes. Ok? Segundo ponto. Na Bíblia, quando se menciona o nome de uma pessoa, é porque ela é importante. Então, quando menciona o homem chamado Elimeleque, é porque ele era uma pessoa de posição, de liderança dentro de Israel. Então, ele não era um Zé Ninguém. Ele tinha uma posição de liderança dentro de Israel. E aí veio uma adversidade, isso que é aplicação pessoal agora. Veio a adversidade sobre ele, veio uma adversidade sobre Israel, e o que ele faz? Ele escolhe o caminho mais fácil. Ele escolhe ter uma vida mais fácil. Olha lá, eu tenho uma posição considerável dentro de Israel. Eu tenho riquezas, eu tenho posses. Quer saber? Eu vou pegar minha família e vou para a terra de Moabe e vou viver lá. Só que, por ele ser uma pessoa de uma posição de liderança em Israel, essa atitude dele trouxe consequências. Então, na tradição judaica, diz que Elimeleque, ele faleceu porque ele possuía uma posição de liderança dentro de Israel, e essa atitude dele gerou consequências, que é a morte. Foi a morte. Ao verso 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e esta ficou só com seus 2 filhos. Então, ele morre como consequência da sua escolha. Então, a primeira parte do livro, novamente, eu friso e repito. Nós temos um homem que preferiu abandonar o seu povo, abandonar a sua fé, abandonar os seus valores, conduziu a sua família por uma terra estranha para ter uma vida mais fácil. Isso aqui é uma crítica. Isso aqui é um alerta para nós. Para nós tomarmos cuidado com as nossas escolhas. Para não optarmos pelo caminho mais fácil. Para não optarmos por uma vida mais fácil. Principalmente quem tem uma posição de liderança. Principalmente quem tem uma posição de referência. Quem é referência tem que tomar cuidado. Se Deus te abençoou, você é uma pessoa influente, você não é qualquer um, as suas atitudes vão reverberar na boca de todos. Olha lá fulano, olha lá ciclano, olha lá, fulano é filho de Beltrano, olha lá fulano é filho de Beltrano. Então, isso aqui é forte.
Isso aqui é a explicação judaica do texto. Tá? Então vamos lá. Olha para você ver como que eles eram importantes. Então, Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos. Verso 4. Eles tomaram por esposas mulheres moabitas. Tá vendo? O pai levou a família para a terra estranha, e as consequências do pai? Os filhos se casaram com moabitas, casaram com gentias, casaram com pessoas que não tinham a mesma fé deles. Uma chamada Orfa e a outra Ruth. Permaneceram lá uns 10 anos. Então se estabeleceram mesmo. Estava cômodo, estava confortável. Versículo 5. Perdão. Eu esqueci de mencionar aqui no versículo 4, porque Rashi, um comentarista da Torá, muito renomado, ele comenta que Orfa e Ruth também não eram qualquer uma. Eram filhas do rei de Moabe. Então, a tradição judaica diz que Orfa e Ruth eram filhas do rei de Moabe. Está vendo que não era qualquer uma? Está vendo que eles não eram qualquer um? Então, quanto maior a sua posição, maiores são as suas consequências. Sempre. Vamos lá. Então, eles permaneceram 10 anos. Versículo 5. Depois morreram também os 2 filhos, os 2. Mahlon e Queilon. E Noemi ficou sozinha, sem filhos, sem marido. Então, com suas noras, preparou-se para voltar dos campos de Moabe, pois ficara sabendo nos campos de Moabe que Deus tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, com suas noras do lugar onde tinha morado e puseram-se a caminho para voltar à terra de Judá. E aí o verso 8 diz: Noemi disse às suas 2 noras: Ide e voltai, cada qual para a casa de sua mãe, que Yahweh, ou Javé, ou Yahvé, vos trate com a mesma bondade com que trataste os que morreram, e a mim mesma. Que Yahweh conceda a cada uma de vós encontrar descanso na casa de um marido. Abraçou-as, mas elas choravam em alta voz, dizendo: não, vamos voltar contigo para junto de teu povo. Noemi respondeu-lhes: voltai, minhas filhas, porque haverias de vir comigo, porventura trago ainda em meu seio filhos, que possam vir a ser vossos maridos? E aqui nós temos a ideia do casamento de levirato, né? Um irmão morre, o outro assume o casamento. Você vai ver que na linhagem do Messias, isso acontece mais de uma vez. Nós temos o caso lá de Tamar, que os filhos de Judá foram morrendo e Tamar, precisava deixar a descendência. E ela arriscou a sua vida, ela arriscou a ser queimada viva para dar uma descendência ao seu marido falecido.
e fez com que ela também pertencesse à descendência do Messias, tá? Versículo 12. Voltai, minhas filhas, parti, pois estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu dissesse, ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e terei filhos. Esperareis por eles até que crescessem? Renunciareis ao matrimônio? Não, minhas filhas, é grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Elas choraram novamente em alta voz. Depois, Orfa abraçou sua sogra e voltou para junto de seu povo. Mas Ruth ficou em sua companhia. Então, perceba que Noemi percebeu que a mão de Deus que pesou sobre eles nos campos de Moabe, por eles ter deixado o povo de Israel, a fé de Israel. Então, a mão de Deus pesa sobre aqueles que conhecem a palavra, mas não estão vivendo de acordo com a palavra, né? Elimelec, Noemi, sabiam muito bem do que estavam fazendo, ambos, o casal, sabiam muito bem o que estavam fazendo ao ficar longe do povo de Deus. Então, volte para perto do povo de Deus. Volte para o povo de Deus. Porque Noemi viu a mão de Deus, isso aqui é a mão de Deus pesando sobre nós. E trouxe consequências às nossas escolhas. Então, irmãos, as nossas escolhas têm consequências boas, mas também ruins. Então, vamos lá. Versículo 15. Disse-lhe então Noemi: olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para o seu Deus. Volta também com ela. É importante isso aqui. Volta para o seu povo e volta para o seu Deus. Está vendo como que o povo está linkado e ligado à fé? Noemi falou para Ruth: volta para o seu povo e volta para o seu Deus. Versículo 16. Respondeu Ruth: não insistas comigo para que te deixe, pois para onde fores, irei também. Onde for tua morada, será também minha. Teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, quero morrer e ser sepultada. Que o Senhor me mande este castigo e acrescente mais este, se outra coisa a não ser a morte me separar de ti. Então, essa é a Ruth. Essa é a Ruth. Noemi, vendo que Ruth estava firmemente decidida a acompanhar, não insistiu mais com ela. Partiram, pois, as duas e chegaram a Belém. A sua chegada, Belém inteira se alvoroçou. E as mulheres diziam: esta é Noemi? Mas ela respondeu-lhes: não me chameis de Noemi, chamai-me de Mara, pois Shaddai me encheu de amargura. Por que o versículo diz aqui que houve todo um alvoroço? Por que houve todo esse alvoroço com a chegada delas?
porque ela partiu com a sua família e volta viúva. Ela partiu com a sua família rica, próspera e volta na penúria. Por isso que houve todo um alvoroço, falando, aquela é Noemi? E aí há esse todo o alvoroço. Ela mesma diz, parti, versículo 21, parti com as mãos cheias, e o Senhor me conduziu de mãos vazias. Tá vendo? Tudo que acontece na nossa vida vem de Deus. Por que havereis de me chamar de Noemi, quando o Senhor se pronunciou contra mim, e Shaddai me afligiu? Foi assim que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Ruth, a Moabita. É importante quando a palavra dá um adjetivo. Ruth, a Moabita, que veio dos campos de Moabe. Chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Esse versículo é importante também. Então, a palavra menciona a origem de Ruth, sempre menciona Ruth, a Moabita, menciona que elas chegaram no começo da colheita da cevada. Colheita da cevada é época de Shavuot. Tá? Tradição judaica ensina. Colheita da cevada, festa de Shavuot. Elas chegam na época da festa de Shavuot. Então, irmãos, capítulo 2, nós vamos conhecer a virtude de Ruth e a virtude de Boaz. E vai linkar com o que nós estudamos na paraxá passada. Então, vamos lá. Noemi tinha um parente por parte de seu marido, pessoa importante do clã de Elimeleque, cujo nome era Booz. Essa versão usa Booz. Ruth, tá vendo? Ruth, a Moabita, sempre com adjetivo. Disse a Noemi, olha só, permite que eu vá ao campo respigar atrás daquele que me acolher favoravelmente. Ela lhe respondeu, vai, minha filha. Ela partiu, pois, e foi respigar no campo, atrás dos segadores. Por felicidade, entrou ela na parte do campo pertencente a Boaz, do clã de Elimeleque. Naquele momento, Boaz estava chegando de Belém e disse aos segadores, que o Senhor esteja convosco. E eles responderam, que o Senhor te abençoe. Boaz perguntou depois ao seu servo, o feitor dos segadores, de quem é esta jovem? E o servo, feitor dos segadores, respondeu, esta jovem é a Moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela pediu, permita-me que eu respigue e recolha entre os feixes de trigo, atrás dos segadores. Veio, pois, e ficou. Desde a manhã até agora, ela mal descansou. Olha a atitude dessa mulher para se sustentar e para sustentar a sogra. Percebam isso, meus irmãos. Da manhã até o horário, ela mal descansou. Versículo 8. Boaz disse a Ruth, estás ouvindo, minha filha? Não vás respigar noutro campo, não te afastes daqui,
mas fica na companhia das minhas criadas. Observa o terreno que os homens estiverem ceifando e vai atrás deles. Acaso não ordenei aos servos para não te molestarem? Quando tiver de sede, vai procurar os cântaros e bebe da água que os servos tiverem buscado. Então Ruth, caindo com o rosto em terra, prostrou-se e disse-lhe: porque encontrei favor a teus olhos, de modo que te interesses por mim, que não passo de uma estrangeira? Em resposta, Boaz disse: foi-me contado tudo o que fizeste por tua sogra após a morte do teu marido, e como deixaste pai e mãe. Lembra de Abraão? Lembra agora de Abraão. Como deixaste pai e mãe e tua terra natal para vires morar no meio de um povo que antes não conhecias, nem ontem e nem anteontem. Que o Senhor te retribua o que fizeste e que recebas uma farta recompensa da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ela respondeu: possa eu ser bem acolhida por ti, meu Senhor, pois me confortaste e falaste benignamente a tua serva, embora eu não seja sequer como uma de tuas servas. Então aqui, irmãos, a gente vê que a fama, a virtude de Ruth foi conhecida por todo o povo. Tanto que isso é verbalizado por Boaz. Então, capítulo 2, nós estamos vendo aqui a virtude de Ruth para com a sua sogra, trabalhando incansavelmente para levar o pão para ela, e a virtude de Boaz sendo cordial, dando toda a estrutura, tornando o trabalho dela mais tranquilo, menos sofrido. Vamos lá. Versículo 14. Na hora da refeição, Boaz disse a Ruth: vem cá, come deste pão e molha teu bocado no vinagre. Ela sentou-se junto aos segadores e Boaz também lhe fez uma polenta de grão torrado. Depois de ter comido à vontade, ainda sobrou. E quando ela se levantou para respigar, Boaz ordenou aos seus servos: deixai-a respigar também entre os feixes, e não a molesteis. E cuidai também que caiam algumas espigas de vossos feixes, e deixai-as para que ela as ajunte e não as censureis. Está vendo a virtude de Boaz? Ruth respigou no campo até a tarde e depois bateu as espigas que tinha colhido. Deu quase um almude de cevada. Ela carregou e voltou para a cidade. E sua sogra viu o que ela tinha recolhido. Ruth tirou e deu-lhe o que guardara depois de ter comido à vontade. Perguntou-lhe a sogra: onde respigaste hoje? Onde trabalhaste? Bendito aquele que por ti se interessou. Ruth contou à sua sogra com quem tinha trabalhado. Ela disse: o homem com quem trabalhei hoje chama-se Boaz. Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor, que não cessa de usar de misericórdia para com os vivos e os mortos. E acrescentou:
Esse homem é nosso parente próximo ao goelo, ao resgatador. É um dos que tem sobre nós direito de resgate. E aí faz parte de Levítico 25, 29, que fala do goelo, do redentor, do resgatador, do parente mais próximo. Deixa eu pegar aqui. Anotou aí, Levítico 25, que foi objeto de estudo do sábado passado. Levítico 25, 29. Quando alguém vender uma casa de moradia em uma cidade com muralhas, terá o direito de resgate até o final do ano que se segue à venda. O seu direito de resgate durará 1 ano. Então, Levítico, aí temos o resgate de pessoas também, aí em Levítico 25. Então, voltemos para o texto. Versículo 21. Ruth, o adjetivo, a Moabita disse: ele me falou também, fica com meus servos até que terminem toda a colheita. E Noemi respondeu a Ruth, sua nora: é bom, minha filha, que estejas na companhia de suas servas, pois assim não te maltratarão num outro campo. Assim ficou ela no meio das servas de Boaz, respigando até o final da colheita da cevada e do trigo, e morava com sua sogra. Então, capítulo 2, nós temos as virtudes de Ruth e as virtudes de Boaz. Capítulo 3 é importante porque vai falar de uma cerimônia judaica chamada Halitzah, C-H-A-L-I-T-S-A. Halitzah. Vai haver essa cerimônia, vai haver, de novo, a ideia do resgatador, do parente mais próximo que resgata, que paga o preço, como o presbítero Brendel mencionou aí no início, e vai ter alguns pontos proféticos aqui no livro de Ruth. Então vamos lá. Noemi, sua sogra, disse-lhe: minha filha, não devo eu buscar-te repouso para que sejas feliz? Ora, esse Boaz, com cujas servas estavas, não é nosso parente? Esta noite ele vai joeirar a cevada na eira. Lava-te, pois, e perfuma-te. Põe teu manto e desce a eira, mas não te deixes reconhecer por ele, até que ele tenha acabado de comer e de beber. Quando ele for dormir, observa o lugar em que está deitado. Então entra, descobre seus pés e deita-te, e ele te dirá o que deves fazer. Versículo 4 é muito importante. Descobrir os pés. Por que Noemi aconselhou a Ruth a se banhar, a se vestir com a melhor roupa, a se perfumar
e descobri os pés de Boaz. Alguém lembra? Não. Noemi, através de Ruth, está passando uma mensagem para Boaz, que era um parente próximo, que poderia resgatá-la, ser o redentor. E quando um parente próximo, que tinha a possibilidade de ser o resgatador, o redentor, ele não fazia, acontecia a cerimônia que eu falei, Halitzá. E um dos itens dessa cerimônia é descobrir os pés, tirar os calçados. Então, quando Ruth descobre o pé de Boaz e se deita aos pés dele, é uma mensagem nem indireta, é uma mensagem direta. Estou aqui, limpinha, cheirosinha, descobrindo seus pés. E aí? Você vai me resgatar ou nós vamos ter que fazer a cerimônia de Halitzá com você? Essa é a mensagem. Mas só entende essa mensagem quem entende a cultura, contexto da época. Vamos lá. Verso 8. Alta noite, o homem estremeceu. Ou se viu uma mulher deitada aos seus pés. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, eu sou Ruth, tua serva. Estende teu manto sobre tua serva, pois tens o direito de resgate. E disse ele, bendito sejas por Deus, minha filha. Este teu novo ato de piedade excede o primeiro, pois não procuraste jovens, pobres ou ricos. E agora, minha filha, não tenhas medo, far-te-ei tudo quanto disseres, pois toda a população desta cidade sabe que és uma mulher virtuosa. A Provérbios 31 aí, ó. Mulher virtuosa. Todos sabem que és mulher virtuosa. Ora, realmente tem o direito de resgate, mas há um outro parente mais próximo do que eu. Passa a noite aqui e amanhã cedo, se você quiser exercer seu direito de resgate sobre ti, está bem, que ele te resgate. Se pelo contrário não quiser te resgatar, eu te resgatarei. Juro pela vida do Senhor. Fica deitada até de manhã. Ela ficou deitada a seus pés até de manhã, levantou-se antes que uma pessoa pudesse reconhecer a outra. Ele pensou consigo, não convém que se saiba que esta mulher veio à eira. Disse então Boaz, estende o manto que te cobre e segura-o. Ela segurou e ele mediu 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas e ela voltou para a cidade. Anota aí então, Adna, versículo 15. 6 medidas de cevada.
Aí agora eu vou usar esse livrinho aqui, ó, para explicar essas 6 medidas de cevada. Ok. Esse livro é do Padre Efraim, editora Paulinas. O título do livro se chama Jesus, Judeu Praticante. Padre, essa obra dele é simplesmente fenomenal. Então, eu indico aos irmãos. Eu não sei se os irmãos vão conseguir adquirir essa literatura, porque isso aqui é relíquia. Esse meu aqui eu comprei no sebo. As 6 medidas de cevada. Olha o que a tradição judaica explica. O Midrash Rabbah, se anota aí, e o Talmud 93b fazem este comentário. Por que 6 partes de cevada? Para simbolizar as 6 crianças da descendência de Ruth, e sobre as quais repousam 6 bênçãos especiais, a saber, Davi, Ezequias, Josias, e olha só que interessante, a tradição judaica. Os 3 jovens da fornalha, que são considerados uma só pessoa, Ananias, Misael e Azarias, Daniel e o Messias. Ou seja, essas 6 medidas de cevada, isso aqui é explicação judaica do texto, está no Talmud e está no Midrash Rabbah. São Ezequias, Josias, Davi, Daniel, os 3 jovens da fornalha e o Messias. Mais uma vez, a tradição judaica ensina que o Messias tinha que vir de Ruth. Mateus, capítulo 1, genealogia de Cristo. E Mateus fez questão de colocar lá o nome de Ruth. Então, beleza. Explicada aí as 6 medidas de cevada, 6 medidas de cevada que ele deu, dizendo: não voltarás de mãos vazias para junto de tua sogra. Versículo 18, o último versículo do capítulo 3. Noemi lhe disse: fica tranquila, minha filha, até saberes como terminará tudo isso, com certeza este homem não descansará enquanto não resolver hoje mesmo esta questão. Capítulo 4, para a gente finalizar. Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali. E eis que passou o parente do qual tinha falado. Disse-lhe Boaz: olá, fulano, chega aqui e assenta-te. O homem se aproximou e sentou-se. Primeiro ponto importante aqui: Boaz subiu à porta da cidade. Toda questão jurídica era feita às portas da cidade. Por isso que você vai ver Abraão, a porta da cidade, Ló, a porta da cidade. Toda pessoa influente que ocupa cargo de liderança, um legislador, um jurista da cidade, ou que ele quer que uma causa dele seja julgada, ele vai à porta da cidade, tá? É importante mencionar isso aí. Provérbios 31 fala disso também, que a mulher virtuosa faz com que o seu marido se assente à porta da cidade. Tá vendo a importância das mulheres? Elas têm esse compromisso de ajudar o marido, e elas que fazem que o marido adquira uma posição de destaque. Mas vamos lá. Versículo 2. Boaz convidou 10 homens entre os anciãos da cidade e disse-lhes: sentai-vos aqui. E eles se sentaram. Versículo 2. Outro ponto importante. Boaz convidou quantos homens?
10. Isso em hebraico é chamado de minyan. Minyan. Ou seja, para você resolver uma questão difícil, para algo que você vai fazer ter validade no mundo físico e no mundo espiritual, tem que ter um minyan. Por exemplo, uma sinagoga, para ela ser uma sinagoga, tem que ter, no mínimo, 10 judeus circuncidados, ou seja, um minyan. Ou seja, é a mesma palavra para mínimo nossa, tá? Então, por isso que Boaz chama 10 judeus, sentam aqui, nós vamos discutir uma questão importante agora. Então, tá lá, o parente mais próximo de Ruth, de Noemi, à porta da cidade, chamou os 10 judeus ali, versículo 3. Então, disse ao homem que tinha o direito de resgate, Noemi, aquela que voltou dos campos de Moabe, quer vender a parte do terreno que pertencia a nosso irmão Elimeleque. Resolvi informar-te disso, dizendo-te, adquire-a diante dos que aqui estão sentados e diante dos anciãos do povo. Se queres exercer teu direito de resgate, exerce-o. Mas se não queres, declara-mo para eu tomar conhecimento, pois ninguém mais tem o direito de resgate a não ser tu e depois de ti, eu. O outro respondeu, sim, eu quero exercer meu direito. Mas Boaz disse, no dia em que adquirires esse campo da mão de Noemi, estarás adquirindo também Ruth, a moabita, ao adjetivo aí, a mulher daquele que morreu para perpetuar o nome do morto sobre o seu patrimônio. Então ele respondeu, o que tinha direito de resgate, assim não posso exercer meu direito, pois não quero prejudicar meu patrimônio. Podes exercer meu direito de resgate, pois não posso fazê-lo. Perceba que a Torá, que o Taná, que a Escritura não menciona o nome desse homem. Ele se tornou insignificante na palavra e aos olhos do Eterno. Por quê? Quem é insignificante aos olhos do Eterno? Aquele que está mais preocupado com o seu patrimônio. O camarada está mais preocupado com o patrimônio dele, ele é insignificante. Olha para você ver, na hora que falou só de propriedade, o cara falou, não, eu quero meu direito de resgate. Aí Boaz falou, você quer? Mas aí você tem que tomar Ruth como esposa, casar com ela para perpetuar o nome do falecido. Não, aí já envolve questão de nome, de família, né? De esse mandamento aí de levirato, eu não quero. E aí ele se torna insignificante. Então ele recusa, né, o direito de resgate. Verso 7. Ora, agora, o verso 7 vai falar da cerimônia que eu falei para vocês, do Halitzá. Cerimônia de Halitzá. Ora, antigamente era costume em Israel, em caso de resgate ou de herança, para validar o negócio, tirar a sandália e entregá-la ao outro. Era esse o modo de testemunhar em Israel. Disse então a Boaz, aquele que tinha o direito de resgate, adquire-a para ti. E tirou a sandália. Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois testemunhas hoje de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque e tudo o que pertencia a Maalon e a Queilon. Ao mesmo tempo, adquire por mulher Ruth, a moabita, viúva de Maalon, para perpetuar o nome do falecido sobre sua herança,
e para que o nome do falecido não desapareça do meio de seus irmãos, nem da porta de sua cidade. Disso sois testemunhas hoje. E todo o povo que se achava junto à porta, bem como os anciãos, responderam: nós somos testemunhas. Que o Senhor torne essa mulher que entra em tua casa, semelhante a Raquel e a Lia, que formaram a casa de Israel. Olha que bênção linda. Torna-te poderoso em Efrata. Adquire o nome em Belém. E que, graças à posteridade que o Senhor te vai dar desta jovem, tua casa seja semelhante à de Farés, que Tamar, olha só a outra aí, ó, que Tamar deu à luz para Judá. Assim Boaz desposou Rute, que se tornou sua esposa, uniu-se a ela, e o Senhor deu a Rute a graça de conceber, e ela deu à luz um filho. As mulheres disseram então a Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou sem alguém para te resgatar, que o seu nome seja célebre em Israel. Ele será para ti um consolador e um apoio na tua velhice, pois quem o gerou é tua nora, que te ama, que para ti vale mais do que 7 filhos. E Noemi, tomando os meninos, colocou-o no colo e serviu-lhe de ama. As vizinhas deram-lhe um nome, dizendo: nasceu um filho a Noemi, e chamaram-no de Obed. Foi ele o pai de Jessé, pai de Davi. E aí, o profeta Samuel acrescenta: esta é a posteridade de Farés. Farés gerou Hesron. Hesron, em hebraico. Hesron gerou Ram. E Ram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. E Naasson gerou Salmão, que aparece lá na genealogia de Yeshua. Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed. E Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Amém, meus irmãos? E assim nós concluímos aí a leitura do livro de Ruth com esses comentários aí, essa explicação judaica do texto. Meu muito obrigado aí a todos aí pela presença até agora, tá? Nós vamos chegar aí quase a 2 horas de estudo e permaneceram aí sem arrastar o pé. Que o Eterno abençoe e recompense todos vocês. Shalom, shalom, meus irmãos.